Bom dia, meus amores, que saudade de vocês. Espero que estejam aproveitando esse momento, né, para descansar, para estudar também, né? Acabou o período de férias, a gente tá de volta com todo o gás, né? Mesmo que a gente esteja divididos por uma tela, né? Mas isso não deixa com que a gente tenha interação, né? Com certeza não. Vamos continuar com o mesmo carinho de sempre, né? Espero que tudo isso passe logo, que a gente já esteja de volta. E eu peço a vocês que nesse momento fiquem em casa, né? São vidas. A preocupação é vida, é não perder quem a gente ama, né? Então eu peço de coração que acreditem que vai dar certo, tenham fé, tenham esperança, isso vai passar. Isso é um momento delicado, mas vai passar, certo? E quanto às aulas, não se preocupem, as crianças não terão perca nenhuma, de jeito nenhum, né? A gente vai tentar ao máximo, né? Minuciosamente explicar o conteúdo para que não haja nenhuma dúvida, certo? Então, esse é o recadinho que eu tenho para deixar para vocês. Sintam-se abraçados, né? Carinhosamente, como a gente fazia todos os dias, né? O abraço da chegada. Sintam-se abraçados, sintam-se amados e não percam a esperança. Lembrando que essas aulas, elas não são obrigatórias, elas vão estar no sistema e vocês vão ter acesso para assistir às aulas, fazer as atividades. Lembrando que a gente vai ter prova no mês de junho e eu espero em Deus e com fé em Deus que a gente já esteja de volta, né, às aulas presenciais. Por enquanto, a gente vai tentando dessa forma online, né? Eu vou dar todo o suporte a vocês, tanto na plataforma como também no grupo do WhatsApp. De 8 às 12 eu vou estar disponível, certo? Vou avisar assim que as aulas forem postadas. As aulas serão postadas diariamente. E eu peço a vocês, pais, que contribuam com as crianças, que façam com que elas assistam essas aulas. Não é nada muito cansativo, pelo contrário, a gente vai tentar ser o máximo dinâmico possível, né? Vai tentar não se alongar tanto, né? Porque eu sei que é complicado para os pais que trabalham, enfim, né? Então, é uma mensagem que eu deixo para vocês de incentivo, né? A educação é aquilo que a gente pode deixar de mais valioso para os nossos filhos, né? Então não percam isso, não deixem de sentar com seu filho e de fazer essa tarefa, porque é de extrema importância que nesse momento eles participem também, né? Eu sei que eles estão sentindo falta da sala de aula, né? Da rotina, mas a gente vai vencer juntos, certo? Bom, o conteúdo programado para hoje, né, de português, página 10 do livro do caderno 2, como já foi entregue, que está com vocês. A gente vai estudar sobre separação silábica, né? E a gente tem aqui na página 10 um trecho, né, de uma fábula de Milor Fernandes. E eu comentei já, sempre comento nas nossas aulas, né, que a gente precisa ser minucioso mesmo, né? Não é só ler o texto, a gente precisa saber quem escreveu esse texto, de quem foi que ilustrou, né? Quem é a editora, de que livro foi retirado. A gente precisa ser minucioso nesse sentido, né? Não é só ler o texto, eu não sei de quem é um texto legal, mas eu não sei quem foi que fez, quem foi que escreveu, né? Então, assim, sejam minuciosos mesmo em olhar imagens,
né? E aí essa fábula é de Milor Fernandes, né? Que a gente vai trabalhar ela na disciplina de redação. Na aula de redação, a gente vai trabalhar a fábula. E hoje a gente vai ver a separação silábica, né? Que dentro do contexto do trecho da fábula. Primeiro eu tenho que dizer para vocês o que é uma fábula, né? A fábula ela é um texto curto, né? É um texto que traz como personagens animais e que ao final traz uma moral. Ô tia, e o que é uma moral mesmo? A moral é um ensinamento, né? São animais que adquirem características humanas e ao final ele nos ensina alguma coisa, né? Os animais eles falam, eles têm pensamento como a gente, né? No caso das fábulas, eles pensam, então eles têm atitudes como seres humanos, eles adquirem essas características e ao final a gente consegue aprender, né, com uma moral, um ensinamento, certo? Eu vou ler o trecho da fábula, certo? Essa fábula se chama A Raposa e as Uvas. Ela foi tirada do livro Fábulas Fabulosas, certo? Um livro que foi escrito em 1991 e está na página 118. Aqui está apenas um trecho, que é esse trecho que a gente vai trabalhar, certo? É o seguinte, eu vou começar a ler, né, com calma, para que vocês possam entender, né, porque é apenas um trecho. Eu deixei para trabalhar o texto mesmo completo na aula de redação. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral, que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou o focinho, passou para um palmo das uvas. Então, esse é o trecho, né? E trata-se de uma atitude da raposa, né? Vamos lá para a página seguinte. Observem que nesse trecho tem 5 palavras, né? Que estão escritas com sílabas separadas em 2 linhas. Por exemplo, gulosa, né? Tá separada por um tracinho, né? Como vocês dizem, tia, para colocar o tracinho, primeiramente, esse tracinho, né? Tem um nome, se chama hífen, né? Vocês já estão aprendendo algo novo, né? O tracinho que a gente tanto fala, ele tem um nome e ele se chama hífen. Então, gulosa está separada por um hífen porque ela não deu, né? Ela não deu na mesma linha. A gente fala muito em margem, né? Desde o início das aulas que tia Fran falou sobre a margem, né? Que são as linhas do caderno. A gente não pode ultrapassar aquela linha, né, vermelhinha, porque ali é a margem do caderno, é uma questão de organização. Então, chegou naquela linha, não deu para escrever a palavra toda, a gente usa o hífen e termina na outra linha, certo? Então, nesse trecho tem 5 palavrinhas que estão separadas por hífen, né? Por que é que você acha que isso acontece em um texto? Dei a resposta, né, gente? Justamente porque existe uma margem e essa margem precisa ser respeitada, né? Por isso que a palavra ela não está completa. Imagine a desorganização do caderninho de vocês se a gente for escrever as palavras, né, umas passando da margem, outras dentro da margem, então ia ficar uma bagunça total no caderno. É por isso que a gente obedece essa margem
para que fique também organizado. Aí tem os itens, né? Tem 2 itens de resposta. O primeiro é: por que as sílabas dessas palavras não couberam na linha? Ou porque essas sílabas sempre são escritas separadamente, né? É óbvio e claro que a primeira resposta é a correta, né? Porque as palavras não deram para ser escritas naquela linha, né? Não couberam naquela linha, certo? Então, vocês já marcam um X, né? Já fazem aí a marcação. Já espero que tenham entendido, né, gente? Eu tô indo bem devagarzinho para que vocês possam entender direitinho e com calma, né? Já sabem, não deu naquela linha, eu vou usar o hífen e vou para outra linha, né? Vou continuar na outra linha. A sílaba é um conjunto de sons emitidos de uma só vez, né? A gente também já estudou sílaba, né? A gente fez o estudo da sílaba, né? Que são os pedacinhos das palavras. Quando a gente separa, a gente tem, né, um conjunto de letras, né, que emitem um som e que formam palavras. Está aí, ó. Tem 4 palavrinhas aí. Rato, raposa e penduradas, né? Todas as sílabas têm vogal, certo? Aí tem campo, cidade, comida. A gente usa o hífen, olha ele, né? Apareceu o hífen, que eu falei para vocês, que não é o tracinho, é o hífen. Espero que a partir de hoje não digam mais o tracinho, né? O hífen, né? Para separar essas sílabas. Tia, eu vou separar as sílabas com o hífen, não é? Isso mesmo, com hífen. Parreira, gulosa e sombra. São 3 palavras que estão aí, que estão separadas por hífen, certo? Aí tem uma perguntinha: quais são as possíveis separações da palavra fábula quando ela não cabe inteira em uma linha? Eu tô lá fazendo meu textinho, né? E parei na palavra fábula. Eita, mas não deu. Não deu para colocar fábula, né? Existem 3 formas de a gente separar a palavrinha fábula, né? A primeira delas é separar as sílabas fá, bu, lá, né? 3 sílabas. A outra forma é deixar o fá e na outra linha colocar a bula, né? E a outra forma é fá, bu e o lá na outra linha, se não couber, né? Se não couber, se chegar na margem e não couber, a gente pode escrever dessa forma, certo? Lembrando que eu não posso deixar a consoante sozinha, né? E a vogal na outra linha. A gente tem que obedecer às regras de separação silábica, ok? Combinado? Aí a gente parte para a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Também não é algo novo, né? Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu preciso falar para vocês sobre a nova ortografia, certo? Tem palavras que sofreram algumas mudanças. E rádio, por exemplo, é uma delas. Rádio sofreu uma mudança, porque antes ela era um ditongo. A gente separava rádio. Mas com a mudança, com a nova ortografia, a gente passou a separar da seguinte maneira: ra-di-o, é um hiato. Da mesma coisa acontece com melancia, né? Com bacia, né? Elas vão começar a se separar. E aí vamos ficar atentos. Inclusive eu já passei atividades com essas palavras para que vocês já se acostumem, né? Porque já que é a nova ortografia, essa mudança é recente. Então, nas atividades eu já coloquei, inclusive na prova também eu coloquei, né? E é importante que vocês saibam que houve essa mudança, né? E ficar atentos na hora da separação. Agora a gente vai partir para
classificação. A classificação é o seguinte: a gente pode classificar as palavras em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas, né? Vai depender da quantidade de sílabas que a gente encontrar na palavra, né? Então, veja bem, a gente vai fazer uma pesquisa no dicionário sobre os termos que estão a seguir e registrar o significado de cada um. Estamos aí na página 11, né? E a gente vai fazer essa atividade juntos. Quem tiver, né, a curiosidade de pesquisar no dicionário, fiquem à vontade ou na internet, enfim. Mas essa atividade eu quero fazer com vocês, certo? Veja bem, na letra A a gente tem a palavra mono. Tia, o que é que quer dizer a palavrinha mono, né? Quer dizer único, que só tem um, né? Então, mono é único, só tem apenas uma sílaba. Aí, na letrinha B tem di. Di seria o quê? Di seria duas, né? Duas sílabas. Então, vocês podem colocar aí duas, né? Na letra C tem tri. Tri vem de três, né? Três sílabas. E poli vem de muitos, vários, né? De 4 sílabas em diante. Mas vocês podem usar a palavrinha muitos ou vários, certo? Não precisa colocar uma resposta muito grande, é simplificado, certo? Então, mono, di, 2, tri, 3 e poli, vários, né? Porque aí ultrapassa de 3, é 4 ou mais, certo, gente? Aí, como vocês já sabem o significado de cada termo, vocês vão fazer o quê? Vão relacionar as colunas. E isso eu vou deixar com vocês, porque bem tranquilo, né? Eu quero ver vocês também exercitando essa tarefa, né? Então, eu vou deixar que vocês liguem, é só ligar, né? Relacionar o que é monossílaba, o que é dissílaba, o que é trissílaba e o que é polissílaba. Então, tranquilo, certo? Agora a gente vai para a página 12, certo? Na página 12 vai ter tipo um resuminho, certo? Sobre a definição de cada palavrinha que a gente aprendeu agora na classificação. Vai falar sobre o que é monossílaba, o que é dissílaba, o que é trissílaba e o que é polissílaba, certo? Para ficar bem mastigadinho o conteúdo, bem tranquilo. Como atividade de casa, eu vou deixar para vocês esse jogo rápido aí, certo? Esse jogo rápido é o seguinte: vocês vão separar as sílabas e vão classificar com um código abaixo. Então, a gente tem um código: 1 para monossílaba, 2 para dissílaba, 3 para trissílaba e 4 para polissílaba. Então, vocês vão fazer a separação e aí depois vocês vão colocar o número que classifica essa palavra. Combinado? Logo abaixo a gente tem um bilhetinho, certo? Nesse bilhete temos 3 palavras que estão destacadas, né? É a palavra pediu, todas e gostar. Vocês vão reescrever. Tia, o que é reescrever? Vocês vão escrever novamente esse bilhetinho, sendo que vocês vão separar essas palavras. Na hora que chegar nessa palavrinha que está em destaque, vocês irão separar, certo? Combinado? Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês vai estar disponível na escola o paradidático Alice no País das Maravilhas, que a gente vai começar a leitura, né? Eu vou deixar lá disponível para que os pais, né, ou responsável,
passe e pegue o livro e já comecem a ler o capítulo 1, certo? Já vão fazendo a leitura. Faz a atividade do livro, né, página 12, e já começa a leitura do paradidático, certo? Eu quero que vocês iniciem essa leitura, já que a gente está com um tempo, né, mais tranquilo, né? Dá para fazer um horáriozinho em casa, meia hora, 1 hora, né, de leitura. Então eu quero que vocês já comecem a ler esse paradidático, certo? Até porque a leitura ela é fundamental e a leitura ela nos ajuda. Lembram que a tia falou que a gente sai do nosso mundinho e passa para outro mundo. Quando a gente está fazendo a leitura, a gente deixa de viver, né, um pouquinho da nossa vida e passa a imaginar aquela história, né? E a história de Alice é bem interessante. Ela tem uma linguagem um pouco difícil, mas não é nada que vocês não possam entender, certo? Qualquer dúvida de palavrinhas, vocês vão ao dicionário, pesquisem, né? Tô com dúvida nessa palavra. Vou abrir o dicionário e vou procurar saber o significado. O que não pode é que vocês leiam e não entendam, né? Porque quando eu chegar aqui, quando a gente voltar, por acaso, que a gente fizer uma roda de leitura e for conversar sobre esse livro e vocês simplesmente, tia, eu não entendi a história, teve palavrinha que eu não sabia, né? Então, o dicionário sempre é fundamental para que a gente possa entender, né, qualquer que seja o livro, certo? Então, os livros vão estar na escola, os pais passam e pegam, certo? E aí já dá início à leitura do primeiro capítulo. E aí a gente vai vendo, né, no decorrer no andar da carruagem, vai mudando os capítulos, certo? Combinados? Então, a aula de português, espero que não tenha ficado dúvidas, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, se alguém teve alguma dúvida, é só deixar um recadinho lá no grupo e aí eu vou estar dando um suporte a vocês, certo? Fiquem tranquilos, vão ver que vai dar tudo certo, né? Façam a tarefinha, não deixem de fazer porque é fundamental, né, para o aprendizado. Agora a gente está caminhando junto, né? Mais juntos do que nunca, escola e pais, né? Escola, família, né? Porque a gente precisa que os pais também acompanhem, façam sua parte nesse sentido, né? As crianças sozinhas, é claro que elas não vão conseguir, mas se tiver uma ajuda de um adulto, né? Elas vão ser orientadas, né, a fazer as tarefas, certo? Combinado? Vou deixar vocês bem à vontade para fazer a tarefa, certo? A leitura, organizem o horáriozinho de vocês para que vocês possam fazer essa leitura. Outra coisa, não entendeu a página, ler novamente, certo? Para que não vá para a página seguinte sem entender aquela página. Não entendi, vou para a próxima, e aí? Como é que vai ser a história? Como é que eu vou entender a história, né? Então, espero que vocês façam essa leitura, façam uma releitura se necessário. O que não entendeu, busca no dicionário. Se tiver tudo tranquilo, segue a leitura, certo? Combinados? Pronto, vou deixar isso para vocês de português, bem tranquilo, e espero que na próxima aula eu já tenha um bom resultado sobre esse conteúdo de hoje, né? Que é simples, é só preciso ter atenção. A gente precisa ter atenção, né? Na hora de separar, tem aquela regrinha, né, do som que vocês também gostam de usar, né, na hora de separar, né, por exemplo, cabelo, abrir a boquinha quantas vezes? 3, então 3 sílabas, né, usando os dedinhos também, né, vocês usem artifícios que vão ajudar a fazer a tarefa, só não deixem de fazer essa tarefa, certo?
Vou confiar em vocês e vou deixar um super beijo, né? E até a próxima aula.